Há uma criança dentro de você que ainda espera que alguém venha buscá-la. Não importa quantos anos você tenha. Não importa o quanto você tenha conquistado. Não importa quantas vezes você disse que já superou o passado. E em algum canto do seu coração, há uma criança que ainda espera uma ligação que nunca chegou. Um abraço que nunca aconteceu. Algumas palavras que nunca foram ditas. E essa criança não desapareceu quando você cresceu. Ela apenas aprendeu a se esconder. Milhões de homens e mulheres carregam o peso de uma infância marcada pela ausência. Pais que foram embora e nunca voltaram. Pais que estavam presentes, mas viviam em outro mundo emocional. E muitos, sem querer, repetiram o ciclo. Não por maldade, por ferida, porque você não pode dar o que não recebeu. Você não pode ensinar o que não te ensinaram, a menos que alguém intervenha, a menos que um pai diferente entre na história. Hoje vamos descobrir que há alguém que quer fechá-las, alguém que se chama a si mesmo pai dos órfãos. Alguém que diz em sua palavra, eu serei o pai que você nunca teve. Antes de continuar, se esta mensagem toca o seu coração, escreva nos comentários 5 palavras. Meu Pai Celestial me acolhe hoje. Só isso. Esse vai ser o seu primeiro passo de fé. Comecemos. Você já passou por isso de alguém dizer algo completamente inocente e você reagir como se tivessem cravado uma faca em você? De seu parceiro chegar tarde e o que você sente não ser apenas incômodo, mas pânico, um nó no estômago que não tem proporção com o que aconteceu. De alguém te criticar no trabalho e por dentro você sentir que o mundo está desabando sobre você, como se não estivessem apenas te avaliando, mas te rejeitando por completo. Amados irmãos, essas reações não são loucura, não são exagero, não são fraqueza de caráter. São a voz de uma criança que ainda vive dentro de você. Uma criança que aprendeu algo quando era pequena, algo que se gravou tão profundamente que ela já nem reconhece como uma lição aprendida, mas como parte da sua identidade. Essa criança aprendeu que o mundo não era seguro, que as pessoas que deveriam protegê-la nem sempre o fizeram, que o amor vinha com condições, que mostrar o que sentia era perigoso. E agora, cada vez que algo na sua vida adulta se parece, ainda que remotamente, com aquela situação original, essa criança desperta e grita. Não grita porque quer te incomodar, grita porque quer que alguém finalmente a escute. Você sabe quantas das suas decisões de adulto estão sendo tomadas por essa criança ferida? O relacionamento que você aceitou, mesmo sabendo que não te fazia bem, porque essa criança tinha tanto medo do abandono que preferia companhia tóxica à solidão. O trabalho que você não deixou, embora te destruísse, porque essa criança aprendeu que o seu valor dependia do que produzia. A raiva que você descarregou sobre o seu filho por algo mínimo, porque essa criança lembrou o tom de voz com que falavam com ela. Não é você quem reage assim, é a sua criança interior pedindo socorro. Salmo 42:5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Davi sentia exatamente isso. A própria alma dele estava perturbada e ele não entendia o porquê. Ele falava consigo mesmo como quem fala com alguém que está vivendo dentro dele. E dizia, espere, não se desespere. Há esperança. Há um Deus. E esse Deus é a sua salvação. Você sabe o que é falar com a própria alma? É reconhecer que há algo dentro de você que precisa de direção, que precisa de consolo, que precisa que alguém lhe diga a verdade, porque esteve acreditando em mentiras por tempo demais. Davi não ignorou a sua perturbação, não a disfarçou, não a medicou com atividade, nem a afogou em ruído. Ele a encarou de frente e falou com ela. E o que disse foi, espere em Deus. Não espere que as circunstâncias mudem. Não espere que as pessoas mudem. Espere em Deus,
Porque Deus é o único que pode chegar até a criança que grita dentro de você e dizer exatamente o que ela precisa ouvir. Pense nisso. Dentro de cada adulto há uma criança que continua batendo a porta. Bate quando você sente um medo que não consegue explicar. Bate quando você chora e não sabe exatamente por quê. Bate quando você se sente sozinho no meio de uma multidão. Bate quando alguém diz eu te amo e algo dentro de você não consegue acreditar. Cada batida nessa porta é essa criança dizendo: estou aqui, alguém me ouve, alguém vem por mim. E a beleza do Evangelho é que Deus diz: eu ouso essa porta, eu estive do outro lado, esperando que você me deixe entrar. Não venho para julgar a sua criança interior, venho para abraçá-la. Da próxima vez que você reagir com uma emoção que não tem proporção com a situação, em vez de se julgar ou se envergonhar, pare por um momento. Coloque a mão sobre o peito e pergunte a si mesmo com compaixão: quem está falando agora, o adulto ou a criança? Não a condene, apenas reconheça. Porque você não pode curar o que não reconhece. E não pode reconhecer o que não tem coragem de olhar. Talvez você tenha passado a vida inteira ignorando essa criança, mandando-a se calar, dizendo que ela já não importa, dizendo que isso foi há muito tempo e que já deveria ter superado. Mas ela não se cala, porque as crianças não se calar quando precisam de algo. Elas insistem, batem a porta uma e outra vez, e quanto mais você as ignora, mais forte elas batem. Quanto mais você reprime a dor, mais intensa é a explosão, quando finalmente ela sai. Não é que você seja uma pessoa instável, é que dentro de você há uma criança que esteve gritando em um quarto fechado durante anos, e ninguém abriu a porta. Até hoje, porque hoje Deus está batendo nessa porta do outro lado. E não vem com julgamento, vem com braços abertos. Você não pode curar o que não reconhece. E não pode reconhecer o que não tem coragem de olhar. E uma das coisas que essa criança ferida fez, sem que você soubesse, foi pintar um quadro de quem é Deus. E esse quadro, irmãos, pode estar muito, muito distorcido. Isso é algo que poucos pregadores se atrevem a te dizer, mas você precisa ouvir. A razão pela qual, às vezes, você não consegue sentir o amor de Deus, não é porque Deus esteja distante. Não é porque você não ora o suficiente. Não é porque você tenha pouca fé. É porque o seu coração ferido colocou em Deus o rosto do seu Pai terreno. E cada vez que você tenta se aproximar do Pai celestial, o que o seu coração vê é o rosto do Pai que te falhou. Se o seu pai foi frio, distante, um homem que nunca expressava emoções, que considerava que abraçar ou dizer "eu te amo" era sinal de fraqueza, então você tende a ver Deus como um ser distante que observa de longe, mas não se comove com a sua dor. Você ora e sente que está falando com o teto. Lê que Deus te ama, mas não consegue sentir isso nas entranhas. Não é que Deus esteja longe, é que o seu receptor está danificado. Se o seu pai foi controlador, se tudo tinha que ser do jeito dele, se o menor erro trazia um castigo desproporcional, então você tende a ver Deus como um juiz implacável, que tem um caderno onde anota todas as suas falhas, esperando o momento perfeito para te condenar. Você vive a sua fé com medo, não com amor. Obedece por terror, não por gratidão. Isso não é relacionamento com Deus. Isso é escravidão. E é exatamente o que a sua ferida te ensinou. Se o seu pai foi ausente, se simplesmente não estava, se a cadeira dele ficou vazia um dia e nunca mais voltou, então você tende a acreditar que Deus também vai se cansar de você. Que um dia você vai orar e ele já não estará. Que o amor dele tem prazo de validade. Que se você se comporta bem, ele te ama. E se você falha, ele te abandona. Irmãos, essa imagem não é Deus. É o reflexo da sua ferida projetada no céu. Salmo 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Davi conhecia pais imperfeitos.
Ele vivia em um mundo onde o abandono era real, onde os filhos nem sempre eram amados, onde a família nem sempre era refúgio. E, no meio dessa realidade tão dura, declarou algo revolucionário: Deus não é como eles. Deus acolhe, Deus vem, Deus permanece. Ainda que tudo o que é humano fale, o divino permanece. Imagine que toda a sua vida você viu o mundo através de um quadro pendurado torto na parede. Desde criança, esse quadro esteve assim. Ninguém te disse que estava torto porque todos na sua casa o viam da mesma forma. Você cresceu acreditando que essa era a maneira correta de ver as coisas. E tudo que você observa através dele, o amor, o seu valor, a bondade de Deus, o seu próprio futuro, parece distorcido, inclinado, fora de proporção. Mas hoje, algo está prestes a mudar, porque Deus não veio te dar outro quadro. Ele veio endireitar o que você já tem. E quando esse quadro se alinhar com a verdade, você vai ver o Pai que ele realmente é pela primeira vez. Atreva-se a fazer esta pergunta a Deus em oração. Pai, que imagem eu tenho de ti, que na verdade não és tu, mas a imagem do meu pai terreno? Essa pergunta, feita com sinceridade, pode ser o começo da cura mais profunda da sua vida. Porque quando você começa a separar a imagem de Deus da imagem do seu pai terreno, algo poderoso acontece. Você começa a ver um Deus que não castiga com ira descontrolada, mas que disciplina com amor equilibrado. Você começa a ver um Deus que não vai embora quando você falha, mas que se aproxima ainda mais. Você começa a ver um Deus que não permanece em silêncio quando você precisa de uma resposta, mas que fala através da sua palavra com clareza e ternura. Você começa a ver o verdadeiro Deus, não o Deus fabricado pela sua ferida. E esse Deus, o verdadeiro, o da Bíblia, o que se revelou em Cristo, esse Deus é infinitamente melhor do que qualquer coisa que você tenha imaginado. Ele é mais terno do que você pensava, mais paciente do que você acreditava, mais presente do que você sentia, e está muito, muito mais perto do que a sua ferida te permitia perceber. Deus não se parece com o seu pai. O seu pai, no melhor dos casos, se parecia um pouco com Deus, porque o belo deste versículo, o Senhor me acolherá, é que não diz que Deus te tolera. Não diz que Deus se resigna a que você exista. Diz que Ele te acolhe. E essa palavra guarda algo precioso que você precisa entender. Na cultura do tempo de Davi, a palavra acolher não significava simplesmente levantar algo do chão por obrigação. Era a palavra do agricultor que recolhe a sua colheita. Pense nisso por um momento. O agricultor não recolhe a colheita com desgosto. Não a levanta pensando que, incômodo, de novo tenho que fazer isso. Ele a recolhe com cuidado, com intenção, com orgulho, porque essa colheita é o fruto de tudo que ele semeou, de tudo que cuidou, de tudo que esperou. E é assim que Deus te acolhe. Quando a Escritura diz que Deus te acolhe, não está descrevendo um resgate de emergência. Está descrevendo um ato de amor intencional. Ele te leva para a sua casa, te integra à sua família, te dá um lugar à sua mesa. Você não é um refugiado que Deus tolera por compaixão. Você é uma colheita que Deus valoriza porque Ele mesmo te semeou. O que os seus pais deixaram cair, o seu valor, a sua segurança, o seu senso de pertencimento, a sua certeza de que você é digno de amor, Deus recolhe do chão. Ele limpa com a sua graça, restaura com a sua verdade e coloca de volta no seu coração. Não como um remendo sobre a ferida, mas como uma restauração completa daquilo que sempre deveria ter estado ali. Pense no que cai das mãos de um pai quando ele não cumpre o seu papel. Cai a segurança do seu filho. Esse sentimento básico de que o mundo é um lugar onde você pode estar em paz porque há alguém mais forte cuidando de você. Cai o valor próprio do filho. Essa convicção profunda de que você merece amor não pelo que faz, mas pelo que é. Cai a confiança, a capacidade de abrir o coração sem medo de ser despedaçado.
Cai a identidade, porque um filho precisa de um pai que lhe diga quem ele é antes que o mundo lhe diga quem ele deveria ser. Tudo isso ficou no chão, pisoteado pelo descuido, pela ausência, pela violência, pelo silêncio. Mas Deus se inclina. Deus recolhe cada pedaço. E Deus o restaurar com uma paciência que não tem prazo de validade. Há quanto tempo você se sente como algo que alguém deixou cair? Quantos anos você carregou a sensação de que te soltaram quando deveriam te sustentar? Quantas vezes você se sentiu como um objeto descartado, como algo que já não servia e foi substituído? Talvez você nem verbalize isso assim. Talvez você apenas sinta como um peso constante no peito, uma tristeza sem nome que aparece nos momentos mais inesperados. Você está em uma reunião de família, todos riem e de repente sente que não pertence. Está na igreja, todos adoram e algo dentro de você diz que Deus está distante. Está com seu parceiro, tudo parece ir bem e um alarme interno sussurra: isso não vai durar, em algum momento vai embora como todos. Esse alarme não é a sua realidade. É a sua ferida falando. É o eco do que caiu anos atrás e ninguém recolheu. Mas hoje, esse eco encontra uma voz mais forte. A voz de um pai que diz: eu estou aqui e o que caiu eu levanto. Hoje Deus sussurra para você: o que eles soltaram, eu sustento. O que eles esqueceram, eu me lembro. O que eles descartaram, eu valorizo. Você nunca foi descartado, foi acolhido. E nas minhas mãos, ninguém nem nada pode te arrancar. Quero que você receba esta verdade com todo o seu coração. Deus não te acolheu porque não tinha outra opção. Ele te acolheu porque o seu amor é maior do que o abandono mais profundo. Te acolheu porque viu valor onde outros viram descarte. Te acolheu porque, para ele, você sempre foi a colheita, nunca o mato. Você não é o que deixaram cair. Você é o que Deus diz que te acolher. Ele não te leva para qualquer lugar. Ele te assenta à mesa, na sua mesa, e nessa mesa, queridos irmãos, há uma cadeira que tem o seu nome. Uma cadeira que ficou vazia por tempo demais. Em muitos dos nossos lares houve uma cadeira vazia. A cadeira do pai que foi embora numa manhã, disse que ia à loja e não voltou. A cadeira do pai que estava sentado na cabeceira, mas tinha o olhar perdido em outro lugar, em outra vida, em outra família que talvez você nem conhecia. A cadeira do pai que só se sentava para criticar, para exigir, para julgar, para ferir. Essa cadeira vazia ou mal ocupada ensinou algo ao coração de uma criança. Ensinou que não era suficiente, que a sua presença não era suficiente para que alguém ficasse, que o seu amor não era suficiente para reter quem deveria amá-lo. E essa lição, amados irmãos, é a mentira mais cruel que a dor poderia ter ensinado ao seu coração. Porque a verdade é exatamente o contrário. Não te deixaram porque você não tinha valor. Te deixaram porque eles não souberam amar. A cadeira não ficou vazia por sua culpa. Ficou vazia pela incapacidade de quem deveria ocupá-la. E durante anos, você carregou uma culpa que nunca foi sua, sentindo-se responsável por um vazio que você não criou. Tentando compensar com conquistas, com perfeição, com serviço excessivo, o que na verdade era simplesmente uma ferida que precisava de amor, não de esforço. Salmo 68, 5-6, Pai de órfãos e defensor de viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz habitar em família os desamparados, tira os cativos para a prosperidade. Ouça bem o que este versículo diz. Deus não diz eu ajudo os órfãos à distância. Diz eu sou pai de órfãos. Não é um programa de assistência social. Não é uma ONG celestial. É uma declaração de paternidade. Deus olha para cada pessoa que cresceu sem pai e diz: você é meu filho. Eu ocupo essa cadeira. E não só isso, o versículo continua. Deus faz habitar em família os desamparados. Ele não te dá apenas um pai. Te dá irmãos, te dá pertencimento, te dá a mesa completa.
Pense nessa cadeira vazia da sua infância. Agora imagine Deus se sentando nela. Não de visita, não de passagem. Ele se senta para ficar. E te diz: eu não vou sair para comprar algo e não voltar. Não vou me distrair com um telefone enquanto você fala comigo. Não vou me cansar das suas perguntas. Não vou ir embora quando vir os seus defeitos. Não vou me afastar quando você falhar. Essa cadeira, que ficou vazia a sua vida inteira, hoje tem um ocupante eterno. Um pai que se especializa em ficar quando todos foram embora. Se você cresceu sem pai, ou com um pai que não soube ser, hoje eu te convido a fazer algo que talvez nunca tenha feito. Na sua mente, no seu coração, olhe para essa cadeira vazia e diga a Deus com sinceridade: Pai, ocupa essa cadeira. Fica, não vá embora, seja o que eles não foram. Fazer essa oração não é fraqueza. É o ato mais corajoso de fé que existe. Porque exige vulnerabilidade. Exige reconhecer que você precisa daquilo que te faltou. E exige confiar que Deus é diferente de tudo que você conheceu. Talvez você tenha medo, talvez algo dentro de você diga: não confie, porque a última vez que você confiou em alguém que dizia ser pai, te destruíram. Eu entendo. Entendo profundamente, mas deixe-me te dizer algo. Deus não é o próximo na lista de pessoas que vão te falhar. Deus é aquele que quebra a lista. É aquele que diz: todos os anteriores falharam. Eu não. E não porque seja arrogante, mas porque é fiel, porque é a sua natureza. Falhar não faz parte do seu vocabulário. Abandonar não faz parte do seu repertório. Deus não sabe ir embora. Ele só sabe permanecer. E quero que você entenda algo sobre essa cadeira. Quando Deus se senta nela, Ele não se senta em silêncio. Ele se senta e fala, pergunta como foi o seu dia, se interessa por você. Celebra as suas conquistas, até as pequenas. Chora com você quando você ri. Te corrige com amor quando você se desvia. E quando o mundo inteiro vira as costas para você, Ele continua ali, sentado, dizendo: tenho orgulho de você. Não pelo que você fez, pelo que você é. Essas palavras que talvez você nunca ouviu de um pai terreno, o seu Pai Celestial as declara sobre você todos os dias. Deus não preenche vazios como um remendo. Ele se senta na cadeira como Pai. As feridas que essa cadeira vazia, ou essa cadeira ocupada pela pessoa errada, deixaram têm nomes. E Deus conhece todos eles. Cada um. Porque Deus não é um pai genérico que oferece amor genérico. É um pai específico que conhece a sua dor específica. Sabe se a sua ferida tem forma de rejeição ou de abandono. Sabe se o que te marcou foi a humilhação ou a traição. Sabe se você cresceu com injustiça ou com uma mistura de várias feridas ao mesmo tempo. E para cada uma tem uma resposta precisa. Não um remendo universal. Uma cirurgia personalizada com o bisturi exato da sua palavra. As feridas da infância não são todas iguais, não são uma dor genérica, sem forma nem definição. Têm nomes específicos. E quando você lhes dá nome, algo extraordinário acontece. Elas perdem parte do seu poder sobre você. Porque aquilo que permanece na escuridão, sem nome, te domina, mas o que você traz à luz e nomeia diante de Deus, começa a ser curado. Há 5 feridas fundamentais que marcam o coração de uma criança. E quero que, enquanto você as ouve, se pergunte qual ou quais reconhece na sua própria história. A primeira ferida é a rejeição. É a sensação profunda de que você sobra, de que não deveria ter nascido, de que a sua presença incomoda, atrapalha, pesa. A criança que experimentou rejeição aprendeu a se tornar invisível, a não pedir, a não incomodar, a ocupar o menor espaço possível. Cresceu acreditando que existir era um incômodo para os outros, e como adulto vive pedindo desculpa por respirar, sentindo-se um intruso em cada lugar, em cada relação, em cada grupo, até na igreja, até diante de Deus.
Mas a palavra de Deus tem uma resposta direta para essa ferida. Isaías 43:1. Agora assim diz o Senhor, aquele que te criou: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você ouviu isso? Deus não te tolera. Ele te chama pelo nome, ele te reivindica. Diz: tu és meu, você não sobra. Você é reclamado pelo Criador do universo. A segunda ferida é o abandono, é a experiência devastadora de que alguém que deveria ficar foi embora. A criança abandonada aprendeu que amar é perigoso, porque quem você ama vai te deixar. Cresceu com um alarme permanente dentro de si, vigiando cada sinal de que alguém poderia ir embora. Tornou-se dependente. Ou, ao contrário, se fechou emocionalmente, para que ninguém mais tivesse o poder de deixá-la. Como adulto, sabota relacionamentos saudáveis porque, no fundo, acredita que o abandono é inevitável. Hebreus 13:5. Não te desampararei, nem te deixarei. 5 palavras. Mas são as 5 palavras que essa criança abandonada precisava ouvir a vida inteira. Não te deixarei. Deus não vai embora, não se cansa, não se distrai, não procura alguém melhor. A terceira ferida é a humilhação, é a vergonha tóxica de sentir que há algo profundamente errado em você. Não que você fez algo errado, mas que você é algo errado. A criança humilhada cresceu com uma mensagem interna que se repetia sem parar. Você é defeituoso, você é insuficiente, você não merece nada bom. Aprendeu a se esconder, a disfarçar quem era para ser aceito. Como adulto, vive em uma atuação constante, convencido de que, se as pessoas vissem quem realmente é, o rejeitariam. Salmo 139:14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Deus não vê defeitos. Ele vê uma obra maravilhosa e quer que a sua alma saiba disso muito bem. Não só com a mente, com a alma. A quarta ferida é a traição. Acontecer quando a pessoa que deveria te proteger te usou, mentiu, manipulou, abusou da sua confiança ou do seu corpo. A criança traída aprendeu uma lição devastadora. Não se pode confiar em ninguém, especialmente em quem diz que te ama. Cresceu controladora, hipervigilante, incapaz de soltar. Como adulto, confunde amor com controle, porque a única forma de não ser traído é não dar a ninguém a oportunidade. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel. Em um mundo onde a fidelidade humana falhou, Deus se apresenta como o fiel por excelência. Aquele que não trai, que não manipula, que não tem intenções ocultas. Fiel é Deus. Ponto. Sem condições. E a quinta ferida é a injustiça. É crescer em um lar onde as regras não tinham lógica, onde o castigo nunca correspondia à falta, onde, faça o que fizer, nunca era suficiente, onde o padrão mudava conforme o humor de quem mandava. A criança que sofreu injustiça tornou-se rígida, perfeccionista, obcecada por regras. Porque em algum momento seu cérebro concluiu: se eu for perfeito, se não cometer nenhum erro, ninguém vai me machucar. Como adulto, vive em uma prisão de autoexigência que a esgota e a destrói por dentro. Isaías 42:3. Não quebrará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Deus não quebra o que mal ainda brilha. A sua justiça não é como a do seu pai. A sua justiça restaura, não destrói. Você percebe o que Deus faz? Ele não dá uma resposta genérica para toda dor. Tem uma palavra específica para cada ferida. Te rejeitaram. Ele te chama pelo nome. Te abandonaram. Ele promete ficar. Te humilharam. Ele diz que você é maravilhoso. Te traíram. Ele é fiel. Te trataram injustamente. Ele não te quebra.
Qual dessas 5 feridas acabou de falar com seu coração? Talvez tenha sido uma, talvez várias. Talvez, enquanto você ouvia sobre rejeição, sentiu um nó na garganta. Ou quando falamos de abandono, seus olhos se encheram de lágrimas. Ou a traição trouxe uma lembrança que você pensava estar enterrada. Está tudo bem, isso não é fraqueza. É o seu coração reconhecendo o que há anos tenta te dizer. E quero que você perceba algo bonito. Cada ferida tem uma máscara. A rejeição se esconde na invisibilidade. O abandono se disfarça de independência extrema. A humilhação se veste de perfeccionismo. A traição se protege com controle. A injustiça se blinda com rigidez. Mas por trás de cada máscara há uma criança que só quer ser amada como é, sem precisar se esconder, sem precisar atuar, sem precisar ser perfeita para ser aceita. E Deus vê além de cada máscara, não se importa com a fachada que você construiu. Ele se importa com a criança que está por trás. E a essa criança, ele diz: você já pode tirar a máscara. Comigo, você não precisa dela. Agora mesmo, coloque a sua mão sobre o peito e repita em voz alta o versículo que corresponde à sua ferida. Diga como se fosse remédio, porque é. Cada palavra de Deus aplicada a uma ferida específica é como um bálsamo que chega exatamente onde dói. Se a sua ferida é a rejeição, declare: Deus me chamou pelo meu nome, eu sou dele. Se é o abandono, Deus não me deixará nem me desamparará. Se é a humilhação, maravilhosas são as obras de Deus, e eu sou uma delas. Se é traição, fiel é Deus. E se é a injustiça, Ele não quebrará o que já está ferido. Repita quantas vezes precisar. Repita até que o seu coração comece a acreditar. A sua ferida tem nome, mas Deus tem uma resposta com nome e sobrenome para ela. Deus não apenas conhece a sua ferida, Ele se definiu em relação a ela. Ouça como Ele se apresenta ao mundo. Deus tem muitos títulos. É Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aquele que era, que é, que há de vir. Títulos de poder, títulos de majestade, títulos que fazem os céus tremerem. Mas entre todos esses títulos imensos, Ele escolheu um que parece pequeno, quase doméstico, quase íntimo. Chamou a si mesmo de Pai dos órfãos. Você já parou para pensar no que isso significa? O Deus que sustenta as galáxias em suas mãos, que colocou as estrelas em seus lugares, que conta os grãos de areia de cada praia do mundo. Esse Deus escolheu como parte da sua identidade um título que fala de criança sem pai. Não porque fosse o título mais impressionante, mas porque revela o que mais lhe importa. Porque Deus não se define apenas pelo seu poder. Ele se define pelo seu coração. E o seu coração, amados irmãos, se inclina para aquele que não tem pai. Salmo 68:5, Pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa morada. Para aquele que cresceu sem essa voz firme, que diz: estou orgulhoso de você. Para aquele que aprendeu a caminhar sozinho, porque ninguém segurou a sua mão. Para aquele que teve que ser forte cedo demais, porque não havia ninguém que fosse forte por ele. Para a menina que se tornou mãe dos seus irmãos enquanto ainda brincava com bonecas. Para o jovem que teve que trabalhar desde os 12 anos, porque não havia quem provesse. Para a mulher que busca em cada relacionamento o pai que nunca teve. Para o homem que não sabe ser pai porque nunca lhe ensinaram como. Deus não diz: eu ajudo os órfãos de longe. Ele diz: eu sou pai dos órfãos. Não é caridade, é paternidade. Não é pena, é família. Não é um recurso enviado à distância. É um pai que se senta à mesa, que olha nos seus olhos e diz: filho, me conte como foi o seu dia. Filha, o que está te preocupando? Eu estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Você sabe o que faz um bom pai. Ele não apenas provê, não apenas protege. Um bom pai presta atenção. Olha nos olhos do filho quando ele fala.
Deixa o que está fazendo para ouvi-lo. Celebra suas vitórias como se fossem dele. Sente as derrotas como se fossem próprias. Um bom pai não desaparece quando as coisas ficam difíceis. Pelo contrário, é justamente nos momentos difíceis que a sua presença se torna mais forte. E é exatamente isso que Deus faz. A primeira demonstração do amor do Pai é a sua atenção. Deus te vê. Não te vê como mais um entre milhões. Te vê como se você fosse o único. Te vê quando você ora e te vê quando você não consegue orar. Te vê quando você canta de alegria e te vê quando você chora no banheiro às 3 da madrugada para que ninguém perceba. Te vê quando você vence e te vê quando você falha. E em nenhum desses momentos ele desvia o olhar. Em nenhum desses momentos o seu amor diminui. O Deus do universo não apenas tem tempo para os órfãos, ele se especializa neles. Colocou a orfandade como parte da sua identidade, não como um projeto secundário, mas como o centro de quem ele é. Porque onde há uma criança sem pai, ali Deus quer estar. Onde há uma ferida de abandono, ali Deus se estabelece. Onde há um coração que grita em silêncio, ali Deus ouve. E quero que você pense em algo. Se Deus colocou a orfandade na sua identidade, isso significa que a sua dor não o envergonha. A sua ferida não o incomoda. A sua necessidade de pai não o cansa. Pelo contrário, a sua orfandade é exatamente o lugar onde ele quer se manifestar com mais força. Não apesar da sua ferida, mas através dela, Deus não evita os feridos. Ele corre até eles. Não se afasta da dor. Ele entra nela, não espera que você se conserte para te amar. Ele te ama no meio da desordem, no meio da confusão, no meio das lágrimas. E esse amor no meio do caos é justamente o que começa a colocar tudo em ordem. O Deus do universo não apenas tem tempo para os órfãos, ele se especializa neles. E esse pai que se especializa em órfãos não é apenas forte. Ele tem uma ternura que talvez nunca tenham te mostrado. Uma ternura que rompe tudo o que você pensava saber sobre Deus. Muitos de nós crescemos com uma imagem completa de Deus. Um Deus forte, sim. Justo, sim. Poderoso, claro. Mas terno, isso não nos ensinaram tanto. A igreja, às vezes, nos apresentou um Deus que se parece mais com um general de exército do que com um pai com um filho nos braços. Um Deus de regras, de consequências, de obediência cega. E sim, Deus é soberano e justo. Mas a Escritura revela uma dimensão de Deus que muitos desconhecem. A sua ternura. Uma ternura que não tem nada a ver com fraqueza. Uma ternura que é, na verdade, a expressão mais elevada da sua força. A ternura de Deus por você é como a de uma mãe que carrega o filho no ventre. É o amor mais visceral, mais protetor, mais incondicional que existe na experiência humana. A Bíblia diz isso claramente. Não é interpretação, não é metáfora complicada, é o texto direto. Isaías 66:13, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Deus usa a imagem de uma mãe consolando o seu filho para descrever como ele te consola. Não é um consolo frio, intelectual, de acalme-se e confie. É um consolo de abraço, de colo, de voz suave que diz vai ficar tudo bem enquanto acaricia a sua cabeça. Esse é o consolo de Deus. Salmo 103:13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Você percebe os dois versículos juntos? Deus consola como mãe, compadece-se como pai, não lhe falta nada. Ele é o pai completo, aquele que te defende e te abraça, que te corrige com firmeza e te consola com doçura, que luta as suas batalhas e depois te acalenta à noite, até que a sua alma se aquiete. Tudo o que você precisou e não recebeu, a ternura que faltou, a firmeza que foi excessiva, o abraço que nunca veio, a proteção que falhou, está completo em um só Pai.
Você não precisa buscar em 10 pessoas o que Deus tem de forma inteira. Há quem tenha crescido sem mãe. Há quem tenha crescido sem pai. Há quem tenha crescido sem nenhum dos dois. E cada ausência deixou um vazio diferente. A ausência de mãe deixou um vazio de ternura, de cuidado incondicional, desse amor que não pede nada em troca, que te acolhe como você é. A ausência de pai deixou um vazio de identidade, de direção, dessa voz firme que te diz quem você é e para onde vai. Mas Deus, em seu plano perfeito, reúne ambos em si. O seu amor não é incompleto. Não lhe falta o lado terno. Não lhe falta o lado forte. Ele é tudo e é suficiente. Mais que suficiente. Quero que isso alcance o seu coração. Deus não te ama apesar das suas feridas. Ele te ama com elas e dentro delas. Não te ama com esforço, te tolerando por obrigação divina. Ele te ama com deleite, com ternura verdadeira, com a leveza de um amor que nunca se cansa nem se aborrece de você. Você não é um peso para Deus. Você é o seu deleite, o seu tesouro, o seu filho amado em quem ele tem prazer. Se o seu pai terreno nunca disse estou orgulhoso de você, ouça hoje do seu Pai Celestial. Estou orgulhoso de você, não pelo que você faz, pelo que você é, porque você é meu. Hoje, Deus sussurra para você. Você não precisa buscar em 10 pessoas o que eu tenho por completo. Eu sou todo pai e toda mãe que a sua criança interior precisou. Não venha a mim com medo, venha como um filho vem, porque é isso que você é. E isso se conecta com algo profundamente belo da Escritura. Quando a Bíblia fala da compaixão de Deus, a palavra usada no idioma original tem a mesma raiz da palavra ventre materno. A compaixão de Deus é, literalmente, um amor que nasce do lugar mais íntimo que existe. É um amor de entranhas. Não é um sentimento superficial. É um impulso tão profundo quanto o de uma mãe que daria vida pelo filho sem pensar 2 vezes. Assim Deus te ama, com essa intensidade, com essa urgência, com essa profundidade que o mundo não entende. Deus não é um pai pela metade, é o pai completo que o seu coração ferido precisa. E esse pai completo, esse pai que é força e ternura ao mesmo tempo, fez algo radical por você. Não apenas te amou de longe, não apenas te olhou com compaixão, ele te adotou. E essa adoção, queridos irmãos, mudou absolutamente tudo. Amados irmãos, quando a Bíblia diz que Deus te adotou, não está usando uma imagem poética bonita para te fazer sentir bem. Está usando um termo que no mundo antigo tinha um peso legal avassalador. No sistema romano, quando alguém era adotado formalmente, aconteciam coisas que mudavam a realidade por completo. Todas as dívidas anteriores do adotado eram canceladas, legalmente deixavam de existir. O seu nome mudava, a sua identidade anterior era apagada dos registros, e os direitos de herança eram exatamente, ouça bem, exatamente os mesmos que os do filho natural. Não havia filho de segunda classe. Não havia filho adotado com menos direitos. Diante da lei, eram iguais. E o extraordinário do uso que a Escritura faz dessa imagem é que não fala de adotar outro cidadão respeitável. Fala de adotar escravos. No mundo romano, adotar um escravo era algo praticamente impensável. Mas é exatamente isso que Deus fez. Ele tomou pessoas que eram escravas do medo, escravas do pecado, escravas das suas feridas, escravas dos padrões destrutivos herdados de seus pais, e as transformou em filhos, com todos os direitos, com toda a herança. Na presença do seu próprio filho legítimo, que não protestou, mas celebrou. Romanos 8,15. Pois não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Leia isso outra vez com os olhos da sua criança interior. Você não recebeu espírito de escravidão, não recebeu espírito de medo. O que você recebeu foi espírito de adoção.
de filho, de filha, e agora pode chamar Deus com a mesma palavra que um filho usa com seu pai na intimidade do lar. Abba, pai, papai, não é uma oração formal, é um grito do coração. É a palavra de uma criança que corre para os braços de quem a ama. Essa palavra, Abba, era a palavra que um filho usava no cotidiano com seu pai. À mesa, no campo, à noite, antes de dormir. Era a palavra da confiança, da intimidade, da vida compartilhada. Não era uma palavra de distância, era uma palavra de proximidade. E o fato de Jesus usá-la para se dirigir a Deus e de Paulo dizer que você e eu temos o mesmo direito de usá-la, é uma revolução. Significa que o Deus do universo não quer que você fale com ele como um súdito diante de um rei distante. Ele quer que você fale com ele como um filho fala com seu pai, com confiança, com liberdade, com a certeza de que você é bem-vindo. Sempre. Não importa em que estado você chegue. Gálatas 4, 6 a 7. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és escravo, mas filho, e, se filho, também herdeiro por Deus, por meio de Cristo. Você ouviu isso? Você já não é escravo do medo, da ferida, da rejeição, do abandono, da vergonha, da voz interior que diz você não merece amor, você não é suficiente. Algo está errado com você. Tudo isso pertence a uma identidade que já foi legalmente cancelada. Quando Deus te adotou, Ele pegou os documentos do seu passado, rasgou-os e escreveu outros completamente novos. E nesses novos documentos não está escrito órfão, não está escrito abandonado, não está escrito rejeitado, não está escrito defeituoso. Está escrito filho, herdeiro, amado, acolhido, gravado nas minhas mãos. Imagine por um momento o contraste. Antes da adoção, você era escravo. Um escravo não tem nome próprio, não tem herança, não tem voz, não tem direitos, não tem lugar à mesa. Um escravo vive com medo, medo do castigo, medo do Senhor, medo do futuro, incerto. Agora pense em um filho. Um filho tem nome, tem lugar à mesa, tem herança garantida, tem voz, tem acesso ao Pai a qualquer hora, sem precisar de permissão, sem intermediários. Tem a liberdade de errar e saber que o amor não é retirado por causa de um erro. Essa é a diferença entre viver como escravo e viver como filho. E Deus diz que você já atravessou de um lado para o outro. O problema é que muitos atravessaram legalmente, mas emocionalmente continuam vivendo no território do escravo. Continuam pedindo permissão para se aproximar de Deus. Continuam acreditando que precisam merecer o seu amor. Continuam esperando o castigo depois de cada erro. Mas os documentos já mudaram. A identidade já mudou. O que falta agora é que o seu coração acredite. Quanto tempo mais você vai viver como escravo se os documentos da sua adoção já estão assinados? Quanto tempo mais você vai arrastar correntes que Deus já quebrou? Quanto tempo mais você vai pedir permissão para entrar em uma casa que já é sua? O seu passado tinha um registro. Para sempre. Se isso está tocando seu coração, dê um like. Não por mim, mas como um amém silencioso de que você está recebendo essa verdade. Como uma marca no caminho que diz, aqui eu comecei a acreditar. E agora, quero te mostrar algo que Deus fez com as suas próprias mãos. Algo que tem a ver com você de uma forma tão pessoal que talvez te faça chorar. Há coisas na vida que são escritas com tinta, um bilhete de amor em um papel, uma mensagem de texto, uma promessa feita em um momento de emoção. São escritas rápido, parecem intensas, mas se apagam com o tempo, com a água, com o esquecimento, com a distância. As promessas humanas muitas vezes são assim. Escritas com tinta, lindas hoje, apagadas amanhã. Mas há coisas que não são escritas, são gravadas, esculpidas, em pedra, em metal,
em algo permanente. E aquilo que está gravado não se apaga com o tempo, não se apaga com as lágrimas, não se apaga com o fracasso, não se apaga com o pecado, não se apaga nem mesmo com a morte. As feridas que te fizeram na infância foram escritas com tinta. Doem, sim, marcam, sim, mas não são eternas, não são a última palavra sobre a sua vida, porque há algo gravado sobre você que é infinitamente mais permanente do que qualquer ferida. Isaías 49, 15 a 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Pare aqui por um momento. Deus pega o amor humano mais forte que existe, o mais instintivo, o mais intenso, aquele que a própria natureza desenhou como inquebrável. O amor de uma mãe que amamenta o seu bebê e diz: o meu amor é maior do que isso. E se por alguma distorção essa mãe esquecesse do seu filho, eu nunca, jamais, em nenhuma circunstância, me esquecerei de você. E depois, ele diz algo que deveria te deixar sem fôlego. Te gravei nas palmas das minhas mãos. Não escrito, gravado, como quem grava no metal com fogo, como quem esculpe na pedra com cinzel. Permanente, inabalável, eterno. Cada vez que Deus abre as suas mãos, Ele te vê. Cada vez que Deus estende os seus braços, você está ali. Não como um lembrete que pode cair, como um registro que faz parte dele. Há algo profundamente tocante nessa imagem. Deus poderia ter dito: eu te tenho na minha mente, eu te tenho na minha agenda. Mas não. Ele diz: eu te tenho nas minhas palmas. As palmas das mãos são o que temos de mais visível. Usamos para tudo, para trabalhar, para criar, para abraçar, para abençoar, para levantar. Deus te colocou no lugar mais visível do seu ser. Você não está escondido em uma gaveta, não está arquivado em algum registro celestial. Você está gravado onde Deus não pode deixar de te ver. É como se Deus quisesse garantir que jamais, nem por um instante, perdesse você de vista. E pense em algo mais. As palmas de Jesus foram atravessadas. Pregos atravessaram aquelas mãos na cruz. Há quem veja neste versículo de Isaías um anúncio do que aconteceria no Calvário. O seu nome não está apenas gravado nas mãos de Deus. Está gravado em mãos que sangraram por você, em mãos que se deixaram ferir para que você fosse livre, em mãos que escolheram a dor para que você recebesse cura. Cada cicatriz nessas mãos é uma prova de que o seu nome não se apaga, porque foi escrito com sangue, não com tinta. 1 João 3,1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Essa palavra, que grande no texto original, carrega a ideia de que tipo de amor é esse, de onde vem esse amor, como se fosse tão extraordinário, tão fora de qualquer lógica humana, que parece impossível, e é porque vem de outro lugar. É amor do céu para feridas da terra, amor infinito para corações finitos, amor eterno para dores temporárias. E esse amor não tem condições escondidas em letras pequenas. Não diz: eu te amo se você se comportar bem, eu te amo se você parar de falhar. Diz: eu te amo. Ponto. Eu te amo quando você ora e quando não consegue orar. Eu te amo quando você me busca e quando me ignora. Eu te amo quando você está forte e quando está quebrado no chão. Eu te amo quando você crê em mim e quando você duvida, porque o meu amor não depende do seu comportamento, depende do meu caráter. E o meu caráter não muda, nunca. O temporário não pode apagar o eterno. As suas feridas foram escritas com tinta. O seu nome em Deus está gravado em pedra. E antes de te gravar nas suas mãos, Deus fez algo ainda mais íntimo. Ele te teceu com as suas próprias mãos, no lugar mais secreto,
do universo. Talvez alguém tenha te dito que você foi um acidente, que não deveria ter nascido, que sua mãe não te esperava, que você chegou no pior momento, que foi o resultado de uma noite da qual ninguém quer falar. Ou talvez ninguém tenha te dito isso com palavras, mas fizeram você sentir com atitudes, com indiferença, com ausência, com aquele tratamento que comunica sem falar. Você não importa o suficiente. Amados irmãos, escutem isso com todo o coração. Para Deus não existem acidentes humanos. Nenhum. Antes de sua mãe saber que você existia, Deus já estava te tecendo. Não com pressa, não com descuido, não em série, como em uma fábrica, como um artesão que se senta com sua obra e trabalha fio por fio, cor por cor, com um desenho que só ele pode ver completo. Um desenho que tem propósito, que tem beleza, que tem intenção por trás de cada detalhe. Salmo 139, 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, quando nenhum deles ainda havia. A palavra que o texto original usa para formado tem o sentido de tecer, de bordar, de entrelaçar cores como quem cria um tapete. Um tapete é uma obra de arte feita com paciência extrema, cada fio colocado com precisão, cada cor escolhida com intenção. E aqui vem algo que você precisa entender. Um tapete visto por trás é um caos. Se você olhar o avesso de um tapete, o que vê são nós sem sentido, fios cruzados sem lógica, pontas soltas que parecem erros, cores que não combinam. Se você não soubesse que é um tapete, pensaria que é um desastre. A sua vida, vista a partir das suas feridas, se parece com esse avesso caótico, os nós da dor, os fios escuros do abandono, as pontas soltas das perguntas sem resposta. Mas Deus vê à frente do tapete, vê a pessoa completa que está formando. Vê a obra de arte que surge quando cada fio, até os escuros, até os que parecem erros, se encaixa no desenho, porque sem os fios escuros não haveria contraste, e sem contraste não haveria beleza. As suas feridas não são o fim da história, são os fios escuros que farão o desenho de Deus brilhar com mais intensidade. Da próxima vez que a voz da vergonha disser você não deveria existir, responda com a verdade: fui tecido pelas mãos de Deus. A minha existência não foi um acidente. Foi ideia dele. Cada parte do meu ser foi entrelaçada com intenção pelas mesmas mãos que sustentam o universo. Eu não sou um produto defeituoso. Sou uma obra em processo do maior artesão que existe. E quero falar diretamente com você que cresceu ouvindo que não deveria ter nascido, que foi um erro, que arruinou a vida de alguém ao chegar. Quero que saiba algo: a opinião de quem disse isso não é a verdade. É a dor dessa pessoa falando. É a ferida dela, não curada, projetada sobre você. A verdade, a única que importa, é a que Deus diz. E Deus diz que os seus dias foram contados antes de você viver um só deles. Que o seu embrião foi visto pelos seus olhos. Que você já estava escrito no seu livro antes de ser formado. Você não é o resultado de um descuido humano. É o resultado de uma decisão divina. E essa decisão foi tomada com amor, com intenção e com um propósito que ainda está sendo revelado. Talvez a sua chegada ao mundo não tenha sido planejada pelos seus pais, mas foi planejada por Deus. E os planos de Deus não são improvisos, não são reações. São projetos eternos. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha te visto, já tinha te nomeado, já tinha tecido o propósito da sua vida.
A sua existência não depende da intenção humana, depende da vontade soberana de um Deus que decidiu, desde a eternidade, que o mundo precisava de você. Que a história estaria incompleta sem você. Que a sua família não seria a mesma sem a sua presença. Essa é a sua verdade. E nenhuma voz humana, por mais cruel que seja, pode mudá-la. Você não é um acidente que Deus decidiu amar. Você é uma obra-prima que Deus decidiu criar. E se Deus te criou com esse nível de intenção, com esse cuidado artesanal, você acha que Ele te deixou sem a capacidade de curar? Você acha que Ele te projetou para ficar preso na dor para sempre? Não. A sua mente, o seu coração, todo o seu ser foi desenhado com uma capacidade extraordinária de transformação. Talvez você pense que já é tarde para você, que já carrega essa ferida há tantos anos que ela se tornou parte da sua identidade. Que o medo, a desconfiança, a vergonha, a raiva, o padrão de sabotar o bem que chega até você já estão tão enraizados que não podem mudar. Que você é assim e pronto. Que nasceu quebrado e vai morrer quebrado. Que a ferida da sua infância definiu um destino sem volta. Mas a palavra de Deus tem algo diferente para te dizer. Romanos 12:2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe para essa palavra, transformai-vos. É um mandamento. E pense nisso, Deus não te pediria algo que fosse impossível para você. Se Ele diz para transformar a sua mente, é porque a sua mente pode ser transformada. Se Ele diz para se renovar, é porque a renovação está ao seu alcance. Você não está condenado a repetir os padrões da sua infância. Você não está destinado a viver com os mesmos medos que foram plantados em você quando era criança. Você não é uma máquina antiga que não pode ser reprogramada. Você é uma criação viva do Deus vivo e foi desenhado com a capacidade extraordinária de mudar. Deus te criou com uma mente que pode ser renovada, que pode substituir mentiras por verdades, que pode soltar aquilo que destrói e abraçar aquilo que restaura. Não importa há quantos anos você repete o mesmo padrão, não importa quantas gerações antes de você também repetiram. A corrente pode ser quebrada, e pode ser quebrada hoje. Não pela sua força, mas pela dele. A renovação não depende apenas da sua vontade. Depende do Espírito dele trabalhando em você enquanto você diz sim. Talvez você tenha prometido que não seria como seu pai, que não repetiria as palavras dele, que não usaria o tom dele, que não feriria como foi ferido. Mas um dia, em um momento de estresse, de cansaço, de frustração, você se ouviu dizendo exatamente as mesmas coisas, com a mesma voz, com o mesmo gesto, e seu estômago se revirou. Não porque você seja mau, mas porque a ferida não curada tende a se repetir. Mas escute bem, isso não é uma sentença, é um sinal. Um sinal de que você precisa de cura, não de condenação. E a cura, graças a Deus, é completamente possível. Não se condene por repetir padrões. Não se julgue por perceber ecos do seu pai na sua voz. Isso é apenas evidência de que a ferida está ativa e precisa de atenção divina. A pessoa que percebe que está repetindo o padrão já está um passo mais perto de quebrá-lo, porque é a inconsciência que mantém as correntes. Mas a consciência acompanhada da graça de Deus é o que as rompe. Deus não te condena por cair no padrão. Ele te levanta, te limpa, te lembra quem você é e te dá força para tentar novamente, quantas vezes for necessário, sem limite, sem prazo, sem que a paciência dele se esgote. Por isso, a Escritura insiste tanto em meditar na verdade de Deus. Josué 1:8 diz para meditar dia e noite. Não é uma sugestão qualquer. É a receita de Deus para que a sua verdade se grave no seu coração, até substituir cada mentira que a ferida plantou.
Cada vez que você repete a verdade de Deus sobre a sua vida, essa verdade se aprofunda mais. E cada verdade enraizada expulsa uma mentira. É como cultivar um jardim. Cada flor de verdade que você planta ocupa o espaço onde antes crescia a erva daninha da mentira. Pense nas mentiras que a sua ferida plantou. Você não merece amor. Isso é erva daninha. A verdade de Deus diz: nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Você sempre vai estar sozinho. Isso é erva daninha. A verdade de Deus diz: não te deixarei, nem te desampararei. Algo está errado com você. Isso é erva daninha. A verdade de Deus diz: maravilhosas são as minhas obras, ninguém vai ficar. Isso é erva daninha. A verdade de Deus diz: eu sou pai de órfãos e nunca me levanto da cadeira. Cada vez que você medita nesses versículos, cada vez que os declara em voz alta, cada vez que os afirma sobre a sua vida, você está arrancando ervas daninhas e plantando flores. E chega um momento, irmãos, em que o jardim muda completamente. Onde antes havia espinhos de dor, agora florescem rosas de verdade. Não acontece da noite para o dia, mas acontece porque Deus prometeu, e Deus não mente. A transformação da sua mente não é um evento instantâneo, é um processo diário. É acordar a cada manhã e dizer: hoje escolho crer no que Deus diz sobre mim, e não no que a minha ferida me ensinou. É um ato de fé repetido até se tornar convicção. É meditar na palavra até que ela se torne parte da sua identidade. Até que quando alguém te perguntar quem você é, a primeira coisa que saia da sua boca não seja sou o filho do pai que foi embora, mas sou filho do pai que ficou. A ferida grita que nada muda. A palavra de Deus declara que tudo pode ser transformado. E essa transformação não acontece no vazio. Acontece em um lugar específico. No lugar onde você se sente seguro. Nos braços de alguém maior do que os seus medos. Você se lembra de quando era criança e sentia medo à noite? Os monstros debaixo da cama. A sombra na parede que parecia se mover. O barulho no corredor que você não conseguia explicar. O coração batendo tão forte que você sentia nos ouvidos. A única coisa, absolutamente a única coisa que acalmava esse medo era correr para o quarto dos seus pais e se deitar entre eles. Você não precisava de explicações racionais sobre por que os monstros não existem. Não precisava de uma análise lógica das sombras. Você precisava de braços, braços maiores que o monstro. E quando esses braços te envolviam, o monstro deixava de importar. Talvez ainda estivesse ali, mas já não tinha poder, porque os braços eram maiores. Hoje, os monstros têm outros nomes. Chamam-se ansiedade, depressão, solidão, vergonha, medo da rejeição, medo do abandono, medo de não ser suficiente, medo de que descubram quem você realmente é por trás da máscara. São monstros adultos, com vocabulário adulto e consequências adultas. Mas a solução, amados irmãos, continua sendo exatamente a mesma: braços maiores que o monstro. E não há braços maiores do que os do seu Pai Celestial. O problema é que muitos deixaram de correr para os braços. A ferida da infância ensinou que os braços não são seguros, que as pessoas que deveriam proteger muitas vezes foram as mesmas que feriram. E então aprenderam a enfrentar os monstros sozinhos, com a própria força, com as próprias estratégias, com as próprias muralhas. Mas Deus não é como essas pessoas. Os braços dele nunca ferem. Os abraços dele nunca traem. A proteção dele nunca tem intenções ocultas. Quando Deus te abraça, você pode baixar a guarda, pode parar de lutar, pode finalmente descansar. 2 Coríntios 1, 3-4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Perceba a palavra toda. Deus não se chama Deus de alguma consolação. Não se chama Deus da consolação apenas para quem merece.
Ele se chama Deus de toda a consolação, toda. A consolação para a dor do abandono, a consolação para a ferida da rejeição, a consolação para a vergonha que te consome, a consolação para a noite escura da alma, quando você sente que não aguenta mais. Toda. Não há dor que fique fora do alcance dele. Salmo 91, 1 a 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confiarei. Quando você se sente seguro em Deus, queridos irmãos, algo profundo começa a mudar dentro de você. O seu coração se acalma. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você descobre que os braços que te sustentam são maiores do que qualquer coisa que te ameace. A ansiedade perde força, não porque deixam de existir motivos para se preocupar, mas porque agora você tem um refúgio mais real do que o perigo. O medo recua, não porque você se torna mais corajoso, mas porque está mais seguro. E nessa segurança, nesse abrigo, nessa sombra do Onipotente, algo extraordinário acontece. Todo o seu ser começa a descansar. E quando você descansa, você cura. Há algo que acontece quando uma pessoa se sente verdadeiramente segura. Toda a sua estrutura muda. Os ombros relaxam, a mandíbula solta, a respiração se organiza, a criatividade volta. A capacidade de amar é restaurada. É como se todo o seu ser tivesse estado em modo de emergência por anos, com alarmes ligados, com os punhos cerrados, com os olhos atentos a cada possível ameaça, e de repente, nos braços de Deus, alguém dissesse: você já pode descansar. Os alarmes se desligam, e o seu corpo, a sua mente, a sua alma, soltam o ar pela primeira vez em muito, muito tempo. É isso que Deus quer fazer com você. Não apenas te salvar para a eternidade, mas te dar descanso hoje. Não apenas te prometer o céu, mas te dar paz nesta terra. A presença dele é o lugar mais seguro do universo. Não porque ali não existam tempestades, mas porque ali, nos seus braços, as tempestades não podem te destruir. Elas podem rugir do lado de fora, mas dentro, no abrigo do seu amor, há calma, há silêncio, há paz. E nessa paz, o seu menino interior que viveu em modo de sobrevivência a vida inteira, pode finalmente baixar a guarda e descansar. Você não precisa entender tudo. Você precisa de braços maiores que o seu medo. E esses braços já estão abertos. E quando esses braços te sustentam, algo profundo, algo antigo, algo que o seu menino interior sempre buscou, começa a preencher o seu coração. É uma paz que não é deste mundo. A Bíblia não apresenta a paz como um acessório espiritual. Não é algo bonito que você pode ter ou não ter e a vida continua igual. A paz na economia de Deus é o ambiente onde a cura acontece. Pense em um osso quebrado. O que um osso precisa para se consolidar? Quietude, descanso. Um ambiente seguro, onde ninguém vai movê-lo, onde ninguém vai golpeá-lo de novo, onde pode, lentamente, se recompor. O seu coração funciona da mesma forma. Um coração ferido não se cura no meio do caos. Não se cura enquanto continua sendo atingido. Não se cura enquanto vive em estado de alerta permanente, esperando o próximo ataque. O seu coração precisa de paz para curar. E essa paz, a verdadeira, a profunda, aquela que não depende de que tudo esteja bem por fora, mas de que tudo esteja seguro por dentro, vem de um único lugar, de sentir-se verdadeiramente seguro com o seu Pai. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus excede o entendimento. Isso significa que você não precisa compreendê-la para recebê-la. Não precisa ter todas as respostas para descansar. Não precisa entender por que fizeram o que fizeram com você para começar a curar.
A paz de Deus não é o resultado de ter resolvido todos os seus problemas. É o presente de um pai que diz: enquanto eu resolvo o que precisa ser resolvido, você descansa nos meus braços. Pense em uma criança que adormece no carro enquanto seus pais dirigem à noite. Essa criança não sabe qual caminho estão seguindo. Não sabe quanto falta para chegar. Não sabe se há trânsito ou desvios, mas dorme profundamente, porque confia que quem está dirigindo vai levá-la para casa. Isso é a paz de Deus. Não é ter o controle, é confiar em quem o tem. Não é conhecer o caminho, é conhecer quem dirige. E quando você conhece o seu pai, quando sabe que as mãos dele estão firmes no volante, pode fechar os olhos e descansar, mesmo que a noite seja escura, mesmo que o caminho seja longo, porque ele sabe para onde vai e não vai te deixar no meio do caminho. Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. Quando você fixa o seu pensamento em Deus, quando deixa de correr, de analisar, de tentar resolver tudo com a própria força e simplesmente se senta com Ele, algo muda dentro de você. Isaías prometeu paz completa, não parcial, não intermitente, não pela metade, completa. A paz que o seu menino interior sempre buscou e nunca encontrou. Aquela que nem o sucesso profissional, nem os relacionamentos, nem o dinheiro, nem as compras, nem a comida, nem qualquer outra coisa que você tentou usar para silenciar a dor conseguiu dar. Essa paz tem uma direção, vem de Deus, e tem uma única condição: não perfeição, mas perseverança. Permanecer com Deus mesmo quando é difícil, continuar vindo a Ele mesmo quando você não sente nada no começo. Confiar quando não entende. E aqui vai a microprática que quero deixar para os próximos dias. É simples, mas poderosa. Nos próximos 7 dias, antes de dormir, encontre um lugar tranquilo. Sente-se em silêncio por 12 minutos. Você não precisa fazer um discurso elaborado. Não precisa ter palavras perfeitas. Apenas diga a Deus 2 frases. Pai, entra nessa lembrança. Pai, traz a tua paz para esse lugar. Só isso. Não force nada. Não tente provocar emoções. Apenas convide e permaneça em silêncio. Por quê? Ele sabe exatamente em qual porta tocar dentro de você. Sabe qual lembrança precisa da presença dele primeiro. Sabe qual ferida está mais pronta para receber o toque dele. Confie no processo. 12 minutos. 7 dias. E observe o que Deus começa a fazer. 12 minutos parecem pouco, mas para um coração ferido, que nunca se sentou em silêncio com Deus, 12 minutos podem parecer uma eternidade. E tudo bem, não se julgue se, no começo, sua mente se distrair. Se os pensamentos vierem como uma avalanche, se você sentir desconforto, se surgirem emoções que não esperava. Tudo isso faz parte do processo. É o seu coração se abrindo. É o seu menino interior começando a confiar que esse pai não vai embora. É a sua alma aprendendo, talvez pela primeira vez, que o silêncio com Deus não é vazio, é intimidade. Talvez no primeiro dia você não sinta nada especial, talvez no segundo também não. Mas continue vindo, continue se sentando, continue convidando, porque a cura nem sempre chega com fogos de artifício. Às vezes, chega em silêncio, como o amanhecer. Você não percebe o momento exato em que a noite se torna dia, mas de repente, há luz. E um dia você vai perceber que aquela lembrança que te destruía já não tem o mesmo poder, que aquela voz que te condenava ficou mais fraca, que aquela ferida que definia a sua vida agora faz parte do seu testemunho, não da sua identidade. E você vai saber que foi Deus, no silêncio, nos 12 minutos, no convite simples de um coração que disse: Pai, entra. A paz de Deus não é a ausência de tempestade, é a presença de um Pai no meio dela.
E essa cura que Deus está fazendo em você, irmãos, não termina em você. Tem um propósito maior, mais bonito, mais profundo do que você pode imaginar. Há um padrão nas Escrituras que não é coincidência, é desenho divino. Deus cura para que curemos, consola para que consolemos, restaura para que libertemos, liberta para que libertemos. A tua cura não é o ponto final do caminho, é o ponto de partida de uma nova história. Não só para ti, para os teus filhos, para a tua família, para gerações que vêm depois de ti. E isso dá um significado completamente diferente à tua dor. A tua ferida não foi um acidente sem propósito. Foi o terreno onde Deus plantará um testemunho que salvará outros. O teu quebrantamento foi o laboratório onde Deus preparará um remédio que aqueles que virão depois de ti precisam. Cada noite em que choraste, cada rejeição que sofreste, cada abandono que te marcou, tudo isso, nas mãos de Deus, se transforma em credencial ministerial. Não são títulos acadêmicos que te qualificam para consolar outro coração quebrado. É a tua própria experiência de ter sido consolado pelo Pai. 2 Coríntios 1:4, o qual nos consola em todas as nossas tribulações, para que também nós possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Vês o ciclo? Deus te consola, não só para que te sintas melhor, para que te tornes alguém que consola, para que a cura que recebes se multiplique, para que o abraço que Deus te dá se transforme no abraço que tu dás ao teu filho, à tua vizinha, ao teu irmão na fé, aquela pessoa que hoje está onde tu estavas ontem. A tua dor cuidada não é apenas um testemunho, é uma ferramenta, é um ministério, é uma ponte entre o desespero de alguém e a esperança de Deus. E tu és essa ponte. Pensa nas cadeias geracionais por um momento. O teu pai possivelmente foi ferido pelo pai dele, e o pai do teu pai pelo seu. Gerações inteiras repetindo o mesmo ciclo de dor, de ausência, de dureza, de abandono emocional. Gerações inteiras onde ninguém disse: aqui esta cadeia se rompe. Ninguém teve as ferramentas, a coragem ou a direção para dizer: o padrão destrutivo morre comigo. Mas tu estás aqui hoje, ouvindo isto, reconhecendo a tua ferida, convidando Deus para a tua dor. E isso significa que cada cadeia geracional que se rompe na tua vida é uma cadeia a menos que os teus filhos terão de carregar. Cada padrão que Deus cura em ti é um padrão que a próxima geração não herdará. O pai ausente que tu tiveste não precisa ser a história que os teus filhos vão herdar. Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus não olha para ti e vê apenas as tuas feridas. Ele olha e vê o filho que está sendo curado, vê o pai em que te estás tornando, vê a mãe de que os teus filhos precisam, vê o que serás quando o seu amor terminar a obra que começou em ti. E essa obra, irmãos amados, inclui tornar-te a presença curadora que outra pessoa precisa desesperadamente. Talvez o teu pai não tenha podido dar-te o que precisavas, mas Deus, ao curar-te, está a capacitar-te para dar aquilo que tu não recebeste. Essa é a economia paradoxal do reino. O que faltou se multiplica quando Deus restaura. O que foi roubado é devolvido multiplicado. O que foi destruído é reconstruído mais forte do que antes. Consegues imaginar o que aconteceria se uma geração inteira decidisse curar-se? Se em cada casa um pai ou uma mãe dissesse: a ferida morre comigo. Se os filhos de pais ausentes se tornassem pais presentes, se os filhos de pais violentos se tornassem pais ternos, esse é o sonho de Deus e começa contigo. Hoje, não subestimes o poder de um único elo quebrado. Uma única pessoa que decide curar-se pode mudar o destino de uma família inteira. Um único pai que decide ser diferente pode transformar o que 3 gerações construíram de forma destrutiva. Uma única mãe que decide parar de repetir o padrão
pode dar aos seus filhos uma infância que ela nunca teve. Tu podes ser esse elo, tu podes ser esse pai. Não porque sejas perfeito, mas porque foste curado. Não porque tenhas todas as respostas, mas porque conheces o Pai que as tem. E quero dizer-te algo mais. A tua dor não foi em vão. Cada lágrima que derramaste, cada noite em que choraste, cada momento em que sentiste que o mundo desmoronava, tudo isso se torna credencial quando Deus te coloca diante de alguém que está passando pelo mesmo. Porque quando consolas alguém com a consolação que recebeste de Deus, não falas a partir da teoria. Falas a partir da cicatriz. E as cicatrizes têm uma autoridade que os diplomas não podem dar. A tua ferida curada é o teu ministério mais poderoso. O teu quebrantamento restaurado é o teu sermão mais eloquente. A tua história de dor transformada em testemunho é a ferramenta mais eficaz que Deus tem para alcançar outros, que hoje estão onde tu estiveste ontem. Deus não apenas cura a tua história, Ele te transforma no primeiro capítulo de uma história nova. E por isso, irmãos amados, quero terminar esta mensagem onde começamos. Mas agora, com uma verdade que o teu coração já não pode negar, com uma identidade que já não podes rejeitar, com palavras que levas toda a vida esperando ouvir. No início desta mensagem, falamos de uma criança que continua batendo a porta dentro de ti. Uma criança que tem estado esperando por anos, talvez décadas, que alguém venha por ela, que alguém a escute, que alguém lhe diga: não precisas continuar sozinho. Já estou aqui. Pois bem, hoje essa porta se abriu e quem entrou não foi um terapeuta, embora Deus possa usar terapeutas. Não foi um programa de autoajuda, embora o esforço pessoal tenha o seu lugar. Não foi uma fórmula mágica, nem um vídeo motivacional. Quem entrou foi o teu Pai. O Pai que te teceu no ventre com mãos de artesão. Aquele que te gravou nas suas palmas com fogo eterno. Aquele que se senta na cadeira vazia da tua vida e diz: já estou aqui e nunca vou embora. Aquele que recolhe o que caiu. Aquele que nomeia o que foi rejeitado. Aquele que abraça o que foi humilhado. Aquele que permanece fiel quando tudo trai. Aquele que não quebra o que já está rachado. Pensa em tudo o que percorremos juntos nesta mensagem. Começamos reconhecendo a criança que bate a porta dentro de ti. Descobrimos que as tuas feridas pintaram o quadro distorcido de Deus e que esse quadro não é real. Vimos que Deus recolhe o que os teus pais deixaram cair e que se senta na cadeira vazia para ficar. Demos nome às 5 feridas e encontramos que Deus tem uma resposta específica para cada uma. Conhecemos um Deus que se chama Pai dos órfãos, que tem a força do pai e a ternura da mãe. Entendemos que a adoção cancelou o teu passado e te deu uma identidade nova. Soube que estás gravado nas suas palmas e que foste tecido com intenção. Celebramos que a tua mente foi desenhada para mudar. Encontramos braços maiores que o monstro e uma paz que é o ambiente onde o coração cura. E descobrimos que filhos curados se tornam pais que curam. Todo este caminho, desde o vale da dor até o cume da identidade restaurada, resume-se em um único versículo. O versículo que tem sido o pulsar desta mensagem desde o início. Romanos 8,15, pois não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Já não espírito de escravidão, já não temor, já não orfandade, espírito de adoção, espírito de filho, espírito de filha, com o direito de chamar Deus como uma criança chama o seu pai quando corre para os seus braços: Abba, papai, meu pai. A porta se abriu, o pai entrou. E agora nada volta a ser igual. Não porque as tuas circunstâncias mudaram magicamente, mas porque a tua identidade mudou eternamente. Já não és quem a ferida disse que eras. És quem Deus diz que és. E o que Deus diz tem mais autoridade do que qualquer dor, qualquer lembrança, qualquer voz do passado.
ele tem a última palavra. E a sua última palavra sobre ti é: filho amado, filha amada, bem-vindo para casa. Lembra-te da microprática nos próximos 7 dias, 12 minutos antes de dormir. Senta-te em silêncio com o teu pai. Diz-lhe: Pai, entra nessa lembrança. Pai, traz a tua paz a esse lugar. Não forces nada. Apenas convida-o e observa o que ele começa a fazer. Ele sabe exatamente qual porta tocar primeiro. Se esta mensagem abençoou a tua vida, se algo dentro de ti se moveu, se a tua criança interior sentiu pela primeira vez em muito tempo que alguém veio por ela, convido-te a inscrever-te neste canal, não como mais um número, mas como parte desta família, onde, a cada dia, Deus tem uma palavra fresca para o teu coração. Aqui, ninguém caminha sozinho. Aqui, somos irmãos. Aqui Deus fala. Agora quero que repitas comigo esta declaração. Se puderes, em voz alta, com a tua mão sobre o peito, com a autoridade de quem sabe quem é o seu pai. Eu declaro que sou filho de Deus, sou filha do Deus vivo. As feridas da minha infância não definem quem sou. O meu Pai Celestial me recolheu quando fui abandonado, deu-me nome quando fui rejeitado, gravou-me nas suas palmas quando tentaram apagar-me. Tecido fui com propósito quando disseram que fui um acidente. Já não sou escravo do medo, já não sou órfão, sou filho, sou filha, sou herdeiro. E hoje começo a curar. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos com essa criança interior que leva anos, talvez décadas, esperando ser acolhida. Tu conheces cada ferida, Senhor. Sabes o nome de cada dor. Conheces cada lembrança que gostaríamos de apagar, mas que continua voltando nos momentos mais inesperados. Hoje te dizemos: entra na lembrança que mais dói. Entra no quarto onde ninguém entrou quando chorávamos à noite. Entra na cadeira que esteve vazia. Entra na porta que ninguém abriu quando batíamos pedindo amor. Sê o pai que nunca tivemos. Sê a mãe que nos faltou. Cura o que está quebrado. Renomeia o que foi distorcido. Endireita o quadro que a ferida torceu. E faz de nós filhos curados que quebram cadeias. Uma geração que diz: a dor morre aqui. Senhor, entra na lembrança da criança que esperou junto à janela que o pai voltasse. Entra na lembrança da menina que se escondia debaixo da cama quando ouvia os gritos. Entra na lembrança do adolescente que foi dormir sem jantar porque não havia quem provesse. Entra na lembrança da jovem que buscou amor em braços errados porque nunca soube como era o amor verdadeiro. Entra na lembrança do homem que não consegue chorar porque lhe ensinaram que chorar é coisa de fracos. Entra em cada uma dessas lembranças e faz o que só tu podes fazer: curar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje Deus te sussurra: filho meu, filha minha, já estou aqui, sempre estive aqui. Cada noite em que choraste, eu estive aí. Cada vez que buscaste amor onde não podiam dar-te, eu esperava que te voltasses para mim. O que eles não puderam dar-te, eu te dou completo, sem condições, sem data de vencimento, sem limite. Descansa. Já estás em casa. Que o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Que a sua paz, que excede todo entendimento, seja a tua companhia esta noite e todos os dias da tua vida. Que cada ferida que hoje nomeaste diante dele seja o começo do teu maior testemunho, porque Deus não desperdiça dor. Ele a transforma em propósito. Que o Deus que te teceu no ventre complete a obra que começou em ti. Que o Pai, que te gravou nas suas palmas, te sustente em cada passo do caminho. Que o Espírito que clama, Abba, Pai, dentro de ti, te lembre a cada manhã quem és, não órfão, mas filho, não abandonado, mas acolhido, não rejeitado, mas nomeado, não defeituoso, mas maravilhosamente formado, não escravo, mas herdeiro, hoje e todos os dias da tua vida. Amém.
Deus não veio para te lembrar do que perdeste. Veio para te dar o que sempre precisaste.